Olá a todos, tudo bem? Esta é a sua Rádio Notícias e Informações. Hoje, sexta-feira 13, inicia o nosso programa Noite de Mistérios. Vem comigo, vamos ouvir uma história e depois fazer um comentário interessante sobre ela. E eu espero que vocês gostem. Fiquem com essa história interessantíssima, fato real acontecido no Brasil há anos atrás, algumas décadas atrás, e que até hoje não foi explicado. O que será que realmente aconteceu? Que fenômeno foi este? Eu espero que vocês gostem. É o primeiro programa Noite de Mistérios iniciando neste canal. Outros também virão, mas para começar, fique com esta história, ouçam com atenção, meditem e deixem a opinião de vocês. O que vocês acham? Eu vou discutir sobre isso depois. Ouçam com atenção. Olá, eu sou Frank. Você acredita em mutilações humanas? Você acredita em extraterrestres do mal? Hoje vou contar um caso de mutilação em humano ocorrido no Brasil, mais precisamente no estado de São Paulo, em Guarapiranga, em 1988, onde um homem foi encontrado mutilado, tendo parte dos seus órgãos retirados do seu corpo. Segundo perícia da época, tudo isso teria ocorrido enquanto ele ainda estava vivo, um caso até hoje não explicado. Segundo a perícia, a causa da retirada dos órgãos e as mutilações seriam por conta de roedores e urubus. Fica um pouco difícil crer nisso, né? Mas bem, questiono o que poderia ter sido então o causador deste homicídio. Eu trato como homicídio. Seria o chupacabras? Um ritual satânico ocorrido lá na mata? Um crime, até mesmo um crime? Ou seria a ação de extraterrestres nefastos? É um questionamento que eu faço a todos vocês. Casos de pessoas que dizem terem sido abduzidas por alienígenas se proliferam em vários cantos do mundo. E uma das histórias mais assustadoras aconteceu aqui no Brasil. Em 1988, o corpo de um homem foi encontrado às margens da represa de Guarapiranga, São Paulo. Ele apresentava um nível de brutalidade que chocou os investigadores. Foram removidos o olho e o ouvido esquerdos, os lábios, a língua, o esôfago e o osso do maxilar. A precisão cirúrgica levou os investigadores a acreditarem que quem estava por trás deste crime hediondo tinha conhecimento avançado de anatomia humana. Os especialistas do Instituto Médico Legal de São Paulo, na época, arquivaram o caso. Eles apenas concluíram que a tecnologia para tais ferimentos era muito moderna para a medicina. Quem tinha feito aquilo permaneceria um mistério. Até hoje permanece este mistério, né? Até hoje continua esse mistério. E este caso gerou interesse em especialistas em mutilação de animais. Tanto é que 5 anos depois, a professora espanhola Encarnación Zapata Garcia tomou conhecimento do caso de Guarapiranga e resolveu investigá-lo. Na época, ela estudava estranhas mortes de animais no Iowa, Estados Unidos, que tinham em comum a presença de marcas assustadoras e que, por acaso, entre aspas, eram parecidas com as encontradas no misterioso assassinato de 1988 aqui no Brasil. A semelhança entre os cortes e ferimentos no cadáver e os cortes em animais mutilados por ETs em todo o planeta era impressionante. Tanto que estranhei que Rubens, o médico, não tivesse ido adiante com a investigação sobre o assunto, escreveu a professora na época do ocorrido. Ela menciona Rubens Góes,
dermatologista que ficou conhecendo o caso através de seu primo Rubens Silvestre Marques, que trabalha como perito criminal. Na ocasião, os especialistas acreditavam que o cadáver tivesse sido atacado por urubus e por isso apresentava as marcas misteriosas. No decorrer do vídeo, eu vou apresentando as fotos com as marcas, que aí vocês podem olhar, analisar e ver se isso realmente seria causado por roedores ou urubus. Também um outro fato interessante que ocorreu era a ausência de sangue no corpo, ou próximo ao corpo, no local que o corpo foi encontrado. A precisão cirúrgica com que algumas partes do corpo havia sido retirada assustou Encarnação. Além das citadas no começo desta matéria, o saco escrotal, o ânus e o reto, como vocês podem ver até mesmo nas fotos, tinham sido extraídos e através de uma perfuração de apenas 3 centímetros no umbigo, as vísceras do cadáver também foram removidas. Pode isso ter sido obra de urubus com tão precisão? Fica o questionamento. Buracos simétricos de apenas 2 centímetros foram responsáveis pela retirada de músculos do braço. Também tem perfuração no braço. E o mais assustador de tudo, apesar de toda a violência, nenhuma gota de sangue foi encontrada no corpo do homem, que aparentava 40 anos. Nem em sua cueca, a única peça de roupa que ele estava usando. A conclusão dos peritos é de que as perfurações foram sistemáticas e rápidas, feitas enquanto o indivíduo ainda estava vivo. Eles sugerem que uma fonte desconhecida de calor ou de laser tenha sido usada para fazer os buracos para a retirada dos órgãos. Um questionamento: quem teria cometido tamanha atrocidade? O caso foi relatado pela primeira vez na revista UFO, em setembro de 1993. Por se tratar de uma publicação destinada aos amantes da busca extraterrestre, o crime não chegou ao conhecimento da população com todos os detalhes que haviam sido descobertos. O mesmo veículo noticiou a história outras vezes, normalmente com ufólogos questionando a veracidade das informações. Os defensores do caso alegam que o homem morreu de ataque cardíaco durante a operação que culminou na retirada de seus órgãos e pedaços de seu corpo. Para eles, quem fez isso não tinha nenhuma consideração moral pelo ser humano e por isso não se importou com o sofrimento infligido ao homem durante a operação. E quem seria tão cruel a este ponto? Alienígenas, é claro. Apesar que tem muitos ufólogos que acham os aliens santinhos, bonzinhos, tem até adoradores de ETs, né? A nova era, que adora, né? Os ETs, o veganismo, os ETs são bonzinhos. Vai achando, a maioria não presta. A maioria não vale nada. Apesar das provas apresentadas, muita gente não acredita que o caso se trate de algum tipo de abdução ou experiência alienígena. Os ufólogos Claudeir e Paola Covo, por exemplo, defendem que o corpo foi atacado por animais, como ratos e urubus, e por isso apresentava as marcas encontradas. A mesma conclusão é apontada por alguns especialistas que analisaram as fotos do cadáver. A identidade do homem foi revelada: Joaquim Sebastião Gonçalves, de 53 anos, que sofria do mal de Chagas e de epilepsia. Ele teria entrado na represa apenas de cueca, nadado até a outra margem e sofrido um ataque. Lá ele teria sido devorado, ainda vivo, por animais como ratos, urubus e formigas, até sucumbir à morte por um ataque cardíaco. Testemunhas que moram perto da represa de Guarapiranga alegam ter encontrado o corpo coberto de urubus. Verdade? Será? Agora as minhas considerações finais. Bom, o que vocês acham disso? Eu penso o seguinte, gente.
Nos anos 90 se falou muito sobre este assunto. Eu lembro disso. Nesta época houve muitos casos de ataques a animais. Eu lembro disso. Eu me lembro muito bem disso. Muitos ataques a animais. Animais que apareciam mutilados, sem sangue, faltando alguns pedaços, né, do corpo. E o que ocorre é o seguinte: todos os jornais da época falavam sobre isso. Só que o que ocorre? Chegou um dado momento onde começaram a aparecer casos que envolviam pessoas. Enquanto estavam falando só de casos que envolviam animais, a coisa foi se desenrolando. Eu lembro que falava muito nas redes de TV, nos jornais. O Gugu fala muito sobre isso, Jornal Nacional, todos os grandes jornais, a grande mídia no Brasil falava disso. Falou muito disso, era um pânico, inclusive. Eu lembro o seguinte, que no começo, né, tudo esse desenrolar, isso começou em Porto Rico. Essa história ela começou em Porto Rico e na década de 70, se não me engano, foi na época na época da Guerra do Vietnã. Só que eu pesquisando sobre esse assunto, tem relatos sobre mutilação de animais nos Estados Unidos desde a década de 40 que se tem relatos sobre isso. Ou seja, a coisa começou bem antes da década de 70, como se falava nos anos 90, né? Então aqui no Brasil teve muitos casos. E aí houve esse caso interessante aonde um homem apareceu. Eu tenho as fotos, tá, gente? O problema das fotos de colocar aqui é pro YouTube barra. Eu tentei fazer uma gravação, tentei gravar só o áudio, só mostrando as fotos e o áudio falando sobre o assunto, mas o YouTube barrou as 3 vezes que eu tentei colocar no canal. Eu vou tentar ver se eu arrumo algum jeito de conseguir colocar no canal, entendeu? Mas eu acho que não vai ter como. O YouTube ele barra, entendeu? Isso acaba comprometendo o vídeo. Para não acabar comprometendo este vídeo que eu estou fazendo agora, né? Eu prefiro não colocar as fotos, mas eu vou tentar ver um outro jeito, fazer alguma montagem nas fotos para tentar ver se eu consigo colocar elas para poder passar. Então, gente, o que eu acho sobre isso? Eu creio que alguma coisa realmente aconteceu naquela época e já vem acontecendo há décadas, né? Já vem acontecendo há décadas. Se vocês pesquisarem sobre o assunto, vocês vão ver que esses ataques a animais eles continuam acontecendo hoje, em 2020. Apesar dessa questão da pandemia, não estarem falando muito sobre este assunto, mas alguns programas no Chile, na Colômbia e outros países da América Latina, né, na América Central, América do Sul, têm falado sobre este fenômeno e ele continua acontecendo, ele continua ocorrendo. Mas não tem sido dado tanta atenção na mídia, né, principalmente pela questão da pandemia. Mas eu vou trazer melhor este assunto no próximo vídeo, no próximo programa nosso do Noite de Mistérios. Hoje, sexta-feira 13, eu trouxe esse assunto para a gente relembrar, né? É nostálgico, tá, gente? Esse assunto sobre chupacabra, mutilação de animais, ele é até nostálgico, porque relembra a época dos anos 90, programa do Gugu, muitos programas que falavam sobre isso daí. O caso do ET de Varginha, que eu também vou falar sobre este caso, trazer um apanhado melhor sobre o assunto, para poder estarmos comentando aqui. Eu gostaria da opinião de vocês, entendeu? Que vocês pudessem falar o que acham, né, sobre este assunto. Eu acho um assunto interessante, além de ser um assunto que traz uma nostalgia, é um assunto interessante de se pesquisar, de se falar. Apesar que hoje em dia quase não se fala sobre isso. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado deste primeiro programa na Noite de Mistérios. Uma coisinha leve, uma coisa até não tão assustadora, né? Quando a gente para pensar, existem histórias muito mais assustadoras. Existem histórias que inclusive eu passei, pessoas que eu conheço passaram também. E eu vou estar trazendo aqui pro canal. Eu vou trazer sim, entendeu? Toda semana vamos ter um Noite de Mistérios, sempre trazendo informações para este lado mais misterioso, mais sinistro, uma história assim mais de terror, uma coisa leve, uma coisa que qualquer pessoa pode ouvir, que não causa tanto medo, né, gente? É bom ter uma historinha de terror que não causa tanto medo.
Eu espero que tenham gostado deste programa de hoje. Esta é a sua Rádio Notícias e Informações no programa de hoje, Noite de Mistérios. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem, continuem me acompanhando, deixem o comentário de vocês, digam o que vocês acharam, o que vocês acham desse tipo de assunto, desse tipo de comentário, assuntos que se referem à questão mistério. Né? Eu acho interessante esse tipo de assunto. A gente vê muitos antigos falando sobre isso, né? Os antigos têm muitas histórias, inclusive eu conheço algumas de outras pessoas que são pessoas antigas que contavam muitas histórias. E eu vou trazer aqui pro canal, vou trazer sim. Tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado deste nosso programa hoje, né? Noite dos Mistérios. Espero que gostem e continuem aí no canal, ok? Sejam todos bem-vindos. Todos sempre muito bem-vindos, tá? E espero que gostem, ok? Um excelente final de semana para todos, tá? Um excelente final de semana, sexta-feira 13, não se esqueçam, cuidado na rua, cuidado com algum barulho, cuidado em algum lugar que passa, cuidado no cantinho ali do quarto, né, no escuro, cuidado com aquele peso que às vezes de madrugada aparece que a cama tá pesando um pouco a mais. Cuidado, cuidado. Deixe uma luz acesa para facilitar sua ida ao banheiro. Cuidado, cuidado. Na madrugada, a ida ao banheiro quase sempre é uma aventura. Sabiam disso? Muitas das vezes você pode estar sendo observado enquanto está dormindo. Vocês já ouviram falar no Povo das Sombras? Já ouviram? Eu já tive contato. Eu vou trazer uma história sobre isso daí. Eu vou contar a minha história, a minha experiência que eu tive sobre isso. Vou contar a vocês em um próximo programa, Noite de Mistérios. Não percam, ok? Tenham um excelente final de semana. Um excelente final de semana para todos nós. É um prazer estar aqui na nossa Rádio Notícias e Informações, neste programa Noite de Mistérios. É isso aí, gente. Espero que gostem. Espero que tenham gostado. E cuidado, hein? Sexta-feira 13. Cuidado! Tchau e fui.